E aí, galera, massa! Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal para mais uma resolução das questões da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu resolvo com você a questão de número 23. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa acompanhar junto comigo as próximas resoluções. Então vamos lá, questão de número 23. O que dizia essa questão para você? Dá uma olhada aí. A afirmação 01 já traz para você a seguinte ideia: uma matriz quadrada de ordem n que satisfaz a propriedade A vezes a transposta de A, que é igual a transposta de A vezes A, que é igual à matriz identidade de ordem n, né? E ele diz isso para você, ó, a matriz IN é a matriz identidade de ordem n. Ele diz que nessas condições essa matriz A ela é chamada de ortogonal. E aí vem a afirmação para você: se B é uma matriz ortogonal, então o determinante dessa matriz B é igual a mais ou menos 1. Vamos verificar o que está acontecendo nesse item então. Começamos a brincadeira. Questão de número 23, afirmação 01. Ele traz para você a ideia de que a matriz B ela é uma matriz ortogonal e ele explicou para você o que significa ter uma matriz para ter essa classificação de ortogonal. Ela, vezes a sua transposta, ou a transposta vezes a sua matriz, vai gerar a identidade de ordem n. Então vamos lá? Como nós sabemos que B ela é ortogonal, então nós temos esta condição. Lembrando que, caracterização de produto de matrizes, o que nós sabemos? A matriz B é uma matriz quadrada de ordem n. Uma matriz quadrada de ordem n, quando multiplicada por uma outra matriz quadrada de ordem n, gera uma terceira matriz também quadrada de ordem n. Então B, ordem n, transposta de B continua sendo quadrada de ordem n, a multiplicação ela ocorre por condição de existência do produto de matrizes, neste caso sendo quadrado, eu tenho a certeza disso, e a matriz de identidade ela também é para você de ordem n. Lembra que foi dito o seguinte, Bel, se eu tenho isso daqui acontecendo e eu me refiro aos determinantes, vamos pensar no que significa o determinante de uma matriz. É um número que nós estamos associando a uma matriz quadrada. Até aí tudo bem. Então eu tenho uma matriz quadrada do lado esquerdo, que é a resposta do produto desses dois caras, e eu tenho uma matriz quadrada do lado direito, porque a identidade é sempre uma matriz quadrada. Perfeito. Partindo desse princípio, quando você tem matrizes iguais, os seus determinantes também são iguais. Essa frase ela é verdadeira da forma que eu disse para você, o contrário já não é mais. Então, duas matrizes quadradas sendo iguais, os seus determinantes também serão iguais. Agora, determinantes iguais não necessariamente vêm de matrizes iguais, esse cuidado a gente precisa ter. Logo, eu posso já começar a brincadeira fazendo isso daqui. O determinante da matriz que eu tenho à minha esquerda, que é a matriz B vezes a sua transposta, tem que ser igual ao determinante da matriz que eu tenho à minha direita. Então, essa situação eu posso apresentar para você. Se eu tivesse o contrário, como eu disse, eu precisaria tomar um pouco de cuidado. Pelo teorema de Binet, o que nós sabemos? Que quando eu tenho duas matrizes quadradas de mesma ordem sendo multiplicadas, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então aqui eu posso separar. E a matriz de identidade, independentemente da ordem dela, o seu determinante sempre será igual a 1. Então aqui a gente já tem um valor numérico para trabalhar e aqui nós temos algo para analisar. Então, partindo do teorema de Binet, foi dito o seguinte: o determinante da matriz B vezes o determinante da transposta de B, isto é igual ao determinante da identidade que vale 1. Tem uma outra propriedade dos determinantes que diz o seguinte: que o determinante de uma matriz sempre será igual ao determinante de sua transposta. Então, como eu tenho aqui o determinante da transposta de B, eu sei que este determinante é igual ao determinante da matriz B. E aí chegamos praticamente na conclusão do item. Dá só uma olhada. O determinante da matriz B vezes determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, nós escrevemos o determinante de B vezes o determinante de B. Isto tem que ser igual a 1. E lembre-se, determinante é um número. Um número vezes ele mesmo, estamos falando do quadrado deste número. Então, o determinante da matriz B vezes o determinante da matriz B leva você para o determinante da matriz B sendo elevado ao quadrado. E isto sendo igual a 1, passando o quadrado para o outro lado, pelas características da álgebra situação básica, ou você para fazer a análise comigo, qual é o número que elevado ao quadrado tem que dar 1, esse cara tem que ser mais ou menos 1. Então chegamos à conclusão que o determinante da matriz B tem que ser igual a mais ou menos o número 1, e de acordo com que o item trouxe para você a afirmação 01, nós temos esse item sendo uma afirmação verdadeira. Então o primeiro item da questão 23 já é uma afirmação que traz uma verdade para você. Legal? Uma questãozinha que já envolveu
bastante propriedade de matrizes, fez você relembrar algumas coisas, é bem tranquilo esta parte inicial, legal? Vamos para o item 2. Vamos ver o que o item 2 está trazendo para você dessa questão de número 23. Foi dito o seguinte: Odete comprou 2 copos e 3 canecas por R$ 136. Então foi dito para você o seguinte, ó, nessa afirmação de número 2. Nós temos um copo mais um segundo copo, que eu vou chamar de C2, e nós temos 3 canecas. Então 3 vezes cada caneca, isto aqui vai ser igual a 136. Perfeito. Esta equação inicialmente, eu não sei se ela está totalmente correta, mas quando você continuar com a leitura, você observa que isso pode ser aceito. Por quê? Olha o que foi dito para nós. As canecas, elas tiveram o mesmo preço. Então, se elas tiveram o mesmo preço, eu posso fazer justamente isso, 3 vezes o preço de cada caneca. Até aí tudo bem. Por que eu diferenciei os copos? Porque, claro, na leitura que eu já havia feito, eu tenho copo 1 e copo 2, então eu não necessariamente eu tenho os copos com o mesmo preço, mas as canecas sim, por isso que essa equação ela começa a ser válida, perfeito? Então, dando sequência ao texto, foi dito, como as canecas tiveram o mesmo preço, e um dos copos, note essa informação, um dos copos. Então você já percebe que estes copos têm valores diferentes, por isso que nós precisamos chamar de C1 e C2, legal? Continua. Um dos copos custou o mesmo que 2 canecas, então eu vou afirmar que é o copo 1, tá? Que este copo 1 ele está custando o dobro do preço de cada caneca, porque ele custou 2 canecas. E aí, continuando lendo as informações, ele diz que o outro copo, que aqui eu chamei de C2, este copo C2, ele custou 1/3 do valor de cada caneca. Então, é você pegar o valor da caneca e dividir por 3. Tá aqui as equações que nós precisamos analisar. Eu tenho um sistema para resolver, adição, substituição, comparação, Kramer, escalonamento, a opção de vocês. Eu preciso chegar no valor do que eu chamei de copo 1, do que eu chamei de copo 2, que nós temos preços diferentes para esses copos. As canecas têm o mesmo preço, então vamos ver quanto que custa cada caneca e verificar se desses 3 objetos, o que custou menos que R$10, de acordo com o que disse o texto. Porque a afirmação foi essa, acompanha comigo. Entre as peças que Odete comprou, a mais em conta custa menos que R$10. Então sim, vamos resolver o sistema agora e o que eu pretendo fazer com esse sistema é, no lugar do C1 e do C2 da primeira equação, eu vou fazer a troca por essas expressões aqui de baixo. Então, ao analisar este sistema, nós temos o dobro da caneca, que é o nosso C1, mais o copo 2, que significa a caneca sobre 3, mais 3 vezes a caneca, isso dará 136. O que eu faço aqui agora é multiplicar toda essa expressão por 3 só para eu tirar esse denominador. É uma ideia da matemática básica, tem gente que fala, eu vou tirar o mínimo do lado esquerdo, não há necessidade. Ao multiplicar tudo por 3, você cria uma equação equivalente, que ela está aqui embaixo, ó, 6 vezes o valor de cada caneca, mais o preço de uma caneca, mais 9 vezes o preço dessa caneca. Isso vai ser igual a 390 mais 18, isso leva você para 408. Então agora o que temos que fazer é juntar as canecas e você consegue observar que ao juntar as canecas você passa de forma automática a descobrir esse valor. Legal? Então vamos lá? Feito isso, nós temos 9 mais 1, 10, o total de 16 vezes o preço de cada caneca, isto sendo igual a 408. Então o que nós temos que fazer nesse momento é dividir 408 por 16. E isso faz com que você encontre o preço de cada caneca. E ao descobrir o preço de cada caneca, o que vai acontecer? Você faz a substituição tanto no copo 1 e no copo 2, você passa a descobrir o valor dessas outras 2 peças e com a caneca inicialmente, com mais as outras 2 peças, você pode avaliar se o item é verdadeiro, porque se os 3 objetos tiver um que custou menos que R$10 e foi o objeto mais em conta, você tem o item sendo verdadeiro. Legal? Então vamos lá para a divisão, e essa divisão leva você para 25,5. Então nós temos 25,5 sendo o preço de cada caneca. Como cada caneca custa 25,5, bom, a caneca eu já sei que custou mais que R$10, vamos fazer a troca. O copo 1, quando você joga aqui, ó, o que eu chamei de copo 1, que ele diz que nós estamos pagando o dobro de 25,5, então isso leva você para R$51, tudo em grana, tá gente? Eu não estou colocando aqui, mas está em grana. R$51, e o que nós temos que fazer é dividir esse troço por 3. Então C2, vamos lá, você sabe que o copo C2 vai ser dado por 25,5
dividido por 3. Eu já posso parar aqui, tá? Eu não vou fazer divisão não, mas claro, dá para fazer divisão bonitinha, mas o que você já nota? Cara, eu tenho a certeza que esse objeto custa menos que 10 reais, porque o numerador é menor que 30. Então eu não preciso ir efetivamente até o final. Eu fui aqui para cima que dobrar é muito mais light do que dividir, mas nota, eu tenho a caneca custando R$ 25,50. Desculpa, a caneca. Eu tenho o copo 1 que custa R$ 51 reais. E eu tenho o copo 2 que vai custar menos que 10. E dos valores, menos que 10, mas em conta. Então o item 02, ele é verdadeiro. Claro que se você quiser dividir aí pode ficar à vontade, mas você já sabe que este número é um número menor do que 10. Então a caneca 2 foi o objeto mais em conta e este objeto mais em conta custou sim menos que 10 reais. Então a afirmação 2 é uma afirmação verdadeira. Resolução de sistemas. Chatinho às vezes pelos números envolvidos, mas é questão de substituição, você isola aqui, troca ali, vai fazendo essa brincadeira. E este sistema ainda nem é tão chato de ser resolvido, porque praticamente você tem a substituição pronta, ó, que é o caminho que eu segui. C1 e C2, troquei na primeira, e aí a partir desse momento você continua. Só tem que tomar um cuidado, porque na leitura, como nós estamos usando os mesmos nomes, de repente, o que você fica induzido a fazer? Ele falou em comprar copos e canecas, e aí você passa a trabalhar com duas incógnitas, onde na verdade você tem três, tá? Porque os copos têm preços diferentes. Então você chama copo 1, copo 2, e aí as canecas sim, quando ele afirma para você que tem sempre os mesmos preços, aí você pode trabalhar como sendo uma única incógnita que representaram as canecas. Perfeito? Então, afirmação 2 verdadeira, tá? Aqui vai dar 8, alguma coisa, e aí você observa, vai dar 8,5, já fazendo a conta, né? 3 vezes 8 dá 24, mais 1,5, dividiu por 3 deu 50 centavos, então você tem R$ 8,50. Vou até colocar aqui só para ficar mais bonitinhos. Então aqui você tem 8,5, que é o preço desse copo 2. Bacana? Mas não precisava, perfeito? Vamos para a afirmação de número 4. Afirmação 4, vamos aqui na frente, deixa eu só separar aqui bonitinho para você. E aí nessa afirmação 4, já vai dando uma olhada aí o que os caras falaram nessa afirmação. Nós temos o seguinte: se x menos 2y menos z igual a menos x menos 4y mais 2z igual a b e 3x mais 3y mais 5z igual a c, então o sistema tem solução para quaisquer valores de a, b e c pertencentes aos reais. Galera, o que nós precisamos lembrar nesse item? Eu aconselho você a trabalhar com Cramer. Tem gente que gosta de pensar no escalonamento para discussão de sistemas lineares. Eu gosto de trabalhar com Cramer, claro, desde que o teu sistema aparentemente seja normal. O que é um sistema normal para nós? É um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, número de equações é igual ao número de incógnitas, e que o determinante da matriz principal do teu sistema não é zero. Aí Cramer resolve o sistema. Perfeito, até aí tudo bem. Mas por que o legal é você lembrar de Cramer aqui? Porque a discussão de sistema que relaciona a Cramer diz que quando um sistema aparentemente normal, disse aparentemente normal por quê? Observa, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Eu tenho 3 equações e eu tenho 3 incógnitas. Então, se eu calcular o determinante da matriz principal deste sistema e este cara não for zero, cara, não interessa quem é A, B e C, esse sistema vai ter solução. Ela é única, vai ter solução única. Agora, se este determinante der zero, aí eu preciso analisar uma outra situação. Por quê? Se este determinante der zero, nós podemos ter um sistema indeterminado, então tem solução, mas ele é indeterminado, aí vamos ver o que vai acontecer, ou de repente o sistema não tem solução para quando esse determinante é igual a zero. Então eu recomendo Cramer para essa discussão de sistema justamente por isso, você faz o cálculo de um determinante e já consegue de repente ganhar a questão de uma forma mais rápida. Então vamos lá. Eu vou ganhar espaço, conforme eu havia dito para você, no item 04, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever a matriz principal deste meu sistema. E quem é a matriz principal deste meu sistema? É a matriz formada pelos coeficientes. Então, o que eu chamo de delta, tá aqui, ó, é o determinante da matriz principal. E esta matriz principal é formada por quais valores? Dá só uma olhada no sistema e acompanha comigo. Nós temos na primeira equação 1x, então vai lá o número 1, menos 2y, então colocamos o menos 2, e nós temos ali menos o z, então eu vou colocar o menos 1. Na equação de baixo nós temos o x menos 1, nós temos o y sendo 4, então eu vou colocar o 4, e o coeficiente do z na segunda equação vale 2, perfeito. Na equação de baixo nós temos 3 como coeficiente do x, 3 como coeficiente do y, e 5 como sendo o coeficiente do z. Então perceba que esta é a matriz principal do meu sistema, que é formada pelos coeficientes, que nós chamamos de delta. Então delta
é para nós o determinante da matriz principal do sistema. E se este delta, vamos tentar depois recordar Cramer, se este delta for diferente de zero, pela discussão de sistemas lineares, nós temos a certeza que o sistema ele é possível e determinado. Por que ele é um sistema possível e determinado? Ele é um sistema possível e determinado porque, de acordo com Cramer, o x é delta x sobre delta e o delta não foi zero. Então essa divisão ela vai acontecer e a solução é única para o x. De forma análoga, o y é delta y sobre delta. Lembrando que eu não vou nem chegar a trabalhar com delta x, tá? Eu não preciso dele, se caso este número que está aqui embaixo for diferente de zero. E aí aqui você consegue chegar a essa constatação. E o z para nós, de acordo com Cramer, é delta z sobre delta. Por isso que Cramer ele é recomendado para um sistema normal. E inicialmente você não sabe se o teu sistema é normal porque você ainda tem que calcular esse determinante. Tá? Então se eu tivesse que resolver o sistema por Cramer apenas para sistemas normais. Número de equação igual ao número de incógnitas e o determinante da matriz principal sendo diferente de zero. Mas vamos fazer a discussão do sistema agora aqui calculando o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 usando a regra de Sarros. Reescreve as duas primeiras linhas, reescreve as duas primeiras colunas, principal e suas paralelas, secundário e suas paralelas, assim como eu mostrei na minha revisão. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais direta aqui devido ao meu espaço. Qualquer treta vai lá e aí observa como que nós trabalhamos com a regra de Sarros, francês, Sarrus, tá? Para você poder calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Então vamos lá, quem é o delta para nós aqui? O delta para nós será dado por diagonal principal, 1 vezes 4 vezes 5. Esse cara vai dar 20. Perfeito. Paralelas à diagonal principal que contém 3 elementos. Menos 1, aliás, né? Menos 1, 13 menos 1. Esse produto vai dar 13, então é mais 3. 3 vezes o menos 2 vezes o 2. Então você vai ter menos 4 vezes 3, que vai dar menos 12. Esses são os 3 primeiros valores. Na volta, nós vamos trocando de sinal. Então aqui vai ficar menos 12. Então vamos escrever mais 12. Nós vamos ter 2 vezes 3 dá 6, vezes 1 deu 6. Vamos escrever menos 6. E 5 vezes o menos 2, que deu menos 10, vezes o menos 1 vai dar mais 10. Troquei de sinal, deu menos 10. Então o delta para nós, depois de toda essa historinha, vamos pensar nas simplificações que já conseguimos enxergar aqui. Ó. Menos 12 mais 12, deletou esses caras. E aí você passa a ter 20 mais 3, 23, menos 6 com menos 10, vai dar menos 16. E aí olha a magia que surgiu. O delta, que é o determinante da matriz principal desse nosso sistema, está dando 4 e 3, 7. E aí o que nós conseguimos saber com este número? Que o 7 é um valor diferente de zero. E que se delta é diferente de zero, o meu sistema é possível e determinado. E um sistema possível e determinado diz que tem solução única. Usei A, B e C nessa resolução? Não. Então interessa quem A, B e C nessa resolução? Claro que não. Então qualquer valor de A, B e C que você coloque nesse sistema, o teu sistema sempre terá solução e ela será única, independentemente dos valores que você coloque. Claro que a cada momento que você altera uma solução, mas para aquele formato acaba sendo um sistema de solução única, porque você, independentemente desses valores, o teu delta sempre dará zero, que são os termos independentes que você irá substituir. Então a afirmação 4 traz para você uma verdade, então mais um item verdadeiro, mais um item correto. Então sim, para quaisquer valores de A, B e C pertencentes aos reais, o teu sistema sempre terá solução. E aí, partindo desse princípio, vamos para as próximas afirmações e aí vamos ver o que está acontecendo ali. Legal? Enquanto você está olhando a afirmação 8, eu vou apagando o meu quadro. Se você está aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, vai lá, dá um like, isso me ajuda bastante, beleza, galera? Então vamos lá, afirmação 8, dá só uma olhada no que diz aí, no que você já está acompanhando comigo. Se a inversa da matriz A é dado pela matriz, aí ele passa as informações ali para você, e aí ele explica, ó, é a matriz inversa de A, então o determinante da matriz 5A é igual a 125. Galera, na boa, para nós analisarmos se esse item ele é verdadeiro ou falso, vou colocar aqui no quadro já limpo. Então a história é mais ou menos assim. Nós temos uma matriz inversa, que ele apresentou para você, e aí eu vou colocar algumas informações que são as seguintes. Se eu tenho a matriz inversa, e ela existe, temos condições para que ela exista, vamos analisar daqui a pouquinho, eu sei que o determinante dela tem que ser igual a 1 sobre o determinante da matriz A, que é a matriz original. Ou seja,
Quando eu analiso aquela matriz inversa, ela é inversa de uma outra matriz. Perfeito. Então eu já tenho a certeza que este determinante não é zero. Porque o que acontece nesse caso? Ah, Abel, o determinante da inversa existe, então é porque a inversa está existindo. Ele está falando que aquilo é inverso de alguma coisa. Perfeito? Então vamos fazer esse pré-julgamento. Então uma matriz inversa só existe se o determinante da matriz A for diferente de zero. Lembre-se que você que foi meu aluno, eu já comentei em vários momentos isso com você. Antes de você ir, de repente, já trabalhando com os cálculos, verifica primeiro se a inversa existe, né? E para verificar se a inversa existe, é trabalhar com este contexto. O determinante da matriz original não pode ser zero. Perfeito? Mas vamos fazer assim, caminho contrário, né? Quem é o determinante de A? Aí você vai e diz, o determinante da matriz A tem que ser para nós 1 sobre o determinante da inversa. E aí, de forma análoga, isso vai aparecer para você, ó. Este cara ele vai existir para nós se este determinante for diferente de zero. Então eu preciso que o determinante da inversa aqui seja diferente de zero. Vou calcular o determinante, como eu fiz no item anterior agora, nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, aplicando regra de Sarros, toda aquela parafernália. Então quando eu escrevo o determinante da inversa, dá só uma olhada no que vai acontecer. O determinante da inversa de A é a matriz A entre barras. Vou escrever a matriz, acompanha comigo aí a matriz. Nós temos primeira linha 1, 2 e 4. Segunda linha, menos 1, 2 e 3. Terceira linha, 0, menos 1 e menos 2. Então, a matriz escrita entre barras implica no determinante. Bacana. Regra de Sarros, reescreva as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas, o mesmo esquema que eu fiz agora na resolução que falava sobre o sistema linear ali ter solução ou não. Então, acompanha comigo. Diagonal principal e suas paralelas que contenham 3. Então ficou 1 vezes 2 vezes o menos 2, vira para você menos 4. Menos 1 vezes o menos 1 vezes o 4, isso vai ser igual a 4. E 0 vezes 2 vezes 3, deu 0. Então mais o 0 ou menos o 0, não precisa nem pôr, aí a opção é de vocês. Na volta, 4 vezes 2 vezes 0, zerou de novo, não precisa pôr. Eu vou colocar, tá? 3 vezes o menos 1 vezes 1, vai dar menos 3. Tenho que trocar de sinal, mais 3. E menos 2 vezes o menos 1, isso vai dar mais 4. Tem que trocar de sinal, isso vira menos 4. Magia. Quem é o determinante da inversa de A? Menos 4 mais 4 se anula, 0, 0, 0 se anulou, 3 menos 4 deu menos 1. Então, se o determinante da inversa vale menos 1, nós sabemos que o determinante da matriz A, então vamos aqui na magia, ó, o determinante da matriz A vale para nós menos 1 também. Porque nós sabemos que 1 sobre alguma coisa é o inverso dessa coisa. Legal. O número 1 e o número menos 1, quando invertidos, dão o mesmo valor. Perfeito? Então, inverte o número 1, continua sendo 1. Inverte o menos 1, continua sendo menos 1. Então, como eu preciso do inverso do menos 1, o inverso do menos 1 é o menos 1. Legal? Então, aqui eu cheguei no determinante de A. Mas o que esse item trouxe para você como afirmação? Traz o seguinte, dá uma olhada. O determinante da matriz 5A, este cara vale 125. Aqui nós temos propriedade dos determinantes para lembrar. O que é dito para você lá na propriedade dos determinantes? O determinante de um número vezes uma matriz quadrada, esse número vai lá para fora. Então, às vezes os caras esquecem disso, mas está aqui, ó. Deixa eu colocar numa outra cor. Você está escrevendo isso daqui, ó. 5 vezes o determinante da matriz A. Só tem um detalhe. Quando você traz esse cara aqui para fora, ele tem um expoente. Esta propriedade é a consequência de uma outra, que diz assim para você. Quando você multiplicar uma fila de uma matriz quadrada qualquer por um determinado número, esta nova matriz é o determinante antigo multiplicado por este valor também. Como assim, Bel? Não entendi. Suponha, tá? Vamos lembrar agora só detalhes meramente ilustrativos. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, eu crio uma outra matriz, onde a primeira linha foi duplicada. Esta nova matriz, ela é exatamente igual ao determinante, o determinante dessa nova matriz é o determinante desta anterior vezes 2. Se eu faço vezes 2 na primeira linha, vezes 2 na segunda linha, vezes 2 na terceira linha, eu tenho como resposta uma outra matriz que foi duplicada a primeira, duplicada a segunda, duplicada a terceira. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, o determinante antigo. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo.
Então tem um expoente que era 3. Por quê? Porque era uma matriz quadrada de ordem 3. Então o expoente desse número que você carrega para fora é sempre o tamanho dessa matriz que está aqui, ó. E tem muitas questões que o cara adora cobrar esse tipo de relação sem mostrar matrizes, tá? Sem mostrar os elementos das matrizes. Ele simplesmente diz, o determinante da matriz A vale 3, que é o determinante de 5A. Aí você diz, ué, como é que eu vou saber? Eu precisava da matriz para calcular 5 vezes o A, para depois calcular o determinante? Não precisa. Essa é a propriedade que você usa. Leva o 5 lá para fora, pergunta para você mesmo, qual é o tamanho da matriz A? E aí você olhou, o tamanho da matriz A é uma matriz quadrada de 3. Então o que significa? Que o 5 tem que ser elevado ao cubo. Este 3 é sempre o tamanho da matriz A. Isto aqui para você gera o número 125 vezes o menos 1. Já sei que é falso, ó. Porque ele disse que isso daqui era verdadeiro. Mentira! Se nós temos a matriz aqui sendo a matriz inversa de A, o determinante da inversa de A dá menos 1, então o determinante de 5A será 125 vezes o menos 1, que leva você para menos 125, e a federal disse que era mais 125. Então a afirmação 8 dessa questão de número 23 é a primeira afirmação falsa. Vou colocar falso aqui. É a primeira afirmação falsa, tá? Então nós tivemos 0,1 agora há pouco verdadeiro, 0,2 verdadeiro, 0,4 verdadeiro, 0,8 para você é uma afirmação falsa. Trabalhamos com algumas propriedades e características das matrizes inversas, determinantes, propriedades em um mesmo item. Legal? Vamos para o item 16. Dá uma olhada no que diz o item 16 aí para você. Sejam A, B e C matrizes quadradas, se A vezes B é igual a vezes C, então B é igual a C. Você provavelmente lembra dessas afirmações de seus professores, ou talvez não, mas que tem que tomar muito cuidado com as matrizes quando envolve os produtos. O que eu posso fazer com os números para as matrizes, principalmente na parte de multiplicação, quase nada é válido, então eu preciso tomar cuidado com isso daí. Nós estamos acostumados a trabalhar com a lei do cancelamento. O cancelamento ela não é válida para nós. Então dá uma olhada no item de novo. Quando ele diz que você tem matrizes quadradas, enquanto eu coloco aqui, ó, 16, nós temos A, B e C matrizes quadradas, ele diz que A vezes B está sendo igual a A vezes C. Ele diz para você que isso leva para a conclusão, isso implica em B igual a C. Conforme eu havia dito, eu não posso fazer isso em matrizes, eu não tenho essa garantia como eu tenho nos números. Ah, Bel, se A vezes B é igual a A vezes C, então eu posso, ó, cortar o A aqui, cortar o A aqui, e aí o A do lado esquerdo com o A do lado direito caiu fora, sobrou B e C, então B é igual a C. Você vai e marca o item como verdadeiro. Já vou pré-julgar, o item é falso. Tá? Eu não posso partir desse princípio. E eu mostro para você justamente com alguns contra-exemplos. Então, quando eu olho para essas 3 matrizes que ele citou ali para você, dá uma olhada mais uma vez. Matrizes A, B e C, matrizes quadradas, eu vou trazer como exemplo 3 matrizes quadradas de ordem 2. Tá? Bem tranquilo. Então dá só uma olhada. Supondo, tá? Uma matriz quadrada qualquer de ordem 2. Eu escrevo assim, ó, 1, menos 1, menos 1 e 1. Eu vou pegar uma matriz B, também quadrada de mesma ordem, 1, 1, 1 e 1. E eu vou pegar a matriz C, onde a matriz C é a matriz nula. 0, 0, 0 e 0. Então você já sabe que dentro desses contextos, às vezes é legal você trabalhar com a matriz nula, para esses contra-exemplos, para você conseguir verificar se o item é verdadeiro ou falso e provar, ó, realmente não deu certo para esse caso, então não vale para tudo, então não posso afirmar de forma geral. Legal? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela matriz B. Vou escrever aqui embaixo. Como eu estou com pouco espaço, já vou escrever a multiplicação das duas matrizes. Ó. Então eu tenho aqui matriz 1, menos 1, menos 1 e 1, que é a matriz A, vezes a matriz B. Lembre-se, multiplicação de matrizes tem que respeitar a posição, tem que respeitar a ordem, tá? A B não é igual a BA, tem que tomar mais cuidado. Então você tem aqui, ó, 1, 1, 1 e 1. E multiplicação de matrizes, você tem que fazer linha vezes coluna. Multiplica linha por coluna, soma esses caras, gera o primeiro elemento. Então vai ficar assim, ó, primeiro da linha com o primeiro da coluna vai dar 1, a multiplicação. Segundo da linha com o segundo da coluna vai dar menos 1, a multiplicação. Então quando você escreve 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, resposta 0. Perfeito, continuamos. Menos 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 1 vezes o número 1 vai dar menos 1. Então 1 menos 1 de novo deu 0. Que massa! Vamos para a linha de baixo? Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 1, ó, deu 0 de novo. Vamos de novo? Linha vezes coluna, esquerda para direita. Menos 1 vezes 1, menos 1.
1 vezes 1 deu 1. Ah, deu 0 de novo. Nota que quando eu multipliquei a matriz A pela matriz B, são duas matrizes, aqui vale uma outra propriedade para vocês. Ó. Matriz A vezes a matriz B. Eu tenho o produto de duas matrizes que está gerando a matriz nula. As matrizes são nulas? Não. Ó, A vezes B é igual a 0. Então, ou A é igual a 0 ou B é igual a 0. Falso. Isso vale para os números, para as matrizes não. Então, aqui já entra numa outra propriedade que você talvez lembre que foi dito para você. Então, ao multiplicar A e B nessa ordem, cria a matriz nula. Vamos multiplicar a matriz A e C? Então tá aqui, ó. Matriz A, 1, menos 1, menos 1 e 1. E a matriz C, claro, matriz nula. Aí aqui você já sabe o que vai acontecer. Não vou encher muito o teu saco. 1 vezes 0 com 0 vai ser 0. 1 e 0 e 0 vai ser 0. 1 e 0 e 0 vai ser 0. 1 e 0 e 0 vai ser 0. Ó, magia! O que aconteceu? A multiplicação de A por B nessa ordem é realmente igual à multiplicação de A por C nessa ordem. Então, esta multiplicação gerou a mesma matriz que essa multiplicação. Perfeito! Então, eu consigo mostrar para você que o produto dessas matrizes ficaram iguais. Porém, a matriz B é igual à matriz C? Não. Tá aqui, ó. Essas duas matrizes, elas são diferentes. Então, falar que A vezes B é igual a A vezes C implica em B vezes C, tá errado, gente. Já toma cuidado. Multiplicação de matrizes tem treta. Tá? Tem coisas que eu estou acostumado a fazer com os números que com as matrizes eu não posso fazer. Então aqui com esses contra-exemplos, citando quem são as matrizes A e B numericamente, você consegue comprovar essa relação, que não vale a lei do cancelamento para as matrizes. Perfeito? E da mesma forma, não vale afirmar que o produto de duas matrizes dando a matriz nula, pelo menos uma delas tem que ser a nula. Não, ó, eu posso ter uma sendo nula, mas eu posso ter as duas sendo diferentes da nula e gerar a matriz nula do mesmo jeito. Tá? São contra-exemplos bacanas para você tentar lembrar, beleza? Então a afirmação 16 também é uma afirmação falsa, porque ele diz que isso pode ser feito, isso é uma mentira, tá? Então aqui é falso. Falso, como eu tinha feito o pré-julgamento com vocês, né? Já fui de cara, falei, ó, provavelmente isso é falso. E aí vai acompanhando comigo a afirmação 32, enquanto mais uma vez eu vou apagando o quadro. E aí a afirmação 32, deixa eu apagar aqui enquanto isso, você já deve estar lendo aí esta afirmação, você cai em mais propriedades das matrizes determinantes, uma questão que fala de sistemas lineares, matriz, determinante, normalmente vem essas misturas. E mais uma vez eu peço para você, não está inscrito no canal, cara, está assistindo aí, se inscreve, dá uma força, vai lá. Perfeito? Curte aí. Deixe nos comentários também o que você está achando dessa resolução, o que você achou da prova. Tá? Temos comentários ainda a fazer para as próximas questões. E aí agora sim, com parte do quadro limpo, vou ler a afirmação 32 para você, que diz o seguinte. Uma matriz quadrada é chamada de simétrica quando ela for igual à sua transposta. Perfeito. Então ele disse assim agora para você, ó, se a matriz A, a matriz B e a matriz A vezes B, nessa ordem, são matrizes simétricas, então o produto de A por B é comutativo. Galera, nesse item 32, o que ele está dizendo para você, olha as informações que eu preciso lembrar para esse item 32. Ele está dizendo para você que quando uma matriz é igual à sua transposta, ela é chamada de simétrica. Tudo bem? Então vou escrever aqui para você, ó, simétrica. Se a transposta for igual à oposta, ela é chamada de antissimétrica. Se nós tivéssemos que determinar isso, rapidinho por uma malandragem, a gente consegue descrever essas situações, tá? Mas aqui ele só traz a classificação. Logo em seguida ele afirma para você, tá? As matrizes A, B e a matriz AB, elas são simétricas. Então eu já posso escrever isso daqui. A igual à sua transposta, já está exposto para você. B tem que ser igual à sua transposta, porque a matriz B também é simétrica. Lembrando, eu vou colocar aqui, ó, a matriz A é simétrica, por essa condição, tá? Então, pela condição de baixo, vamos aqui colocar mais uma vez, ela é simétrica por esta situação. E quem é a matriz simétrica aqui para nós? É a matriz B. E de forma análoga, nós temos aqui embaixo a matriz A vezes B, nessa ordem. Então eu vou escrever aqui, ó, A vezes B tem que ser igual a ela, ao produto, quando estiver na transposta. Então aqui mais uma vez, vou escrever só para ficar bonitinho as três coisas. Simétrica, letra não bonitinha, mas pelo menos está aí. E aí aqui quem é a matriz simétrica é a matriz AB.
Aí qual é o lance que nós precisamos fazer aqui, galera? Tentar lembrar do seguinte. Eu comentei também na minha aula de revisão que algumas propriedades de matrizes a Federal gosta muito de cobrar. E esta é muito uma delas, tá? Quando você tem matrizes quadradas de mesma ordem. O produto de duas matrizes, quando você precisa escrever a transposta, cuidado, não é só eliminar os parênteses aqui. Então a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem trocada. Então, ao eliminar os parênteses aqui, ó, o segredo do item está nessa situação em verde. O que eu sei? Que a matriz AB, ela tem que ser igual a transposta de B vezes a transposta de A. Por quê? Isto é uma propriedade das matrizes. AB transposta é igual ao quê? Transposta de B vezes a transposta de A. E eu chamei a atenção de vocês em uma das aulas anteriores aí a respeito dessas propriedades de matriz que a Federal adora cobrar, tá? Então tá aqui mais uma vez. Quando eu levei em conta essa informação, o que foi dito nas linhas anteriores? Bel, a transposta de B é igual à matriz B porque elas são simétricas. A transposta de A é igual à matriz A porque elas são simétricas. Logo, olha a igualdade que nós criamos. A matriz AB é igual à matriz BA. O que significa essa escrita? Que as matrizes A e B se comutam. O que significa se comutar mesmo? A multiplicação delas na ordem trocada gera sempre o mesmo valor. Então, AB igual a BA. Isso sempre acontece nas matrizes? Não. Tá? Tem que tomar cuidado. AB não é igual a BA sempre. Quando isto ocorre, aí você afirma A e B são comutáveis. Então, como essas matrizes A e B são comutáveis e foi isso que o item diz para você, então temos mais um item verdadeiro. A afirmação 32, ela é uma afirmação verdadeira. Legal? Então, propriedade de matrizes, mais uma vez, uma questão inteira, recheada de propriedades, essa questão de número 23 da Universidade Federal de Santa Catarina. Bacana? Vamos sair do item 32, então, enquanto eu vou apagando aqui o próximo restante do quadro, você já está olhando aí para a questão de número 64. E a questão de número 64, galera, de repente você tem uma visão ninja aí e consegue já de cara afirmar algo a respeito da escrita. Você já deve estar olhando, estou apagando o quadro. E nesse item 64, para fecharmos a questão de número 23, traz a seguinte informação, vou ler para você. Nós temos uma matriz A, que é uma matriz A, onde cada elemento dessa matriz A e J ali, quadrada de ordem 3, diz para você que é 0 se o I for maior que J, 2 se o I for menor ou igual a J, e a partir daí ele afirma que o determinante de A vezes o determinante da inversa é igual a 6. Primeiro passo, gente, eu vou fazer ela bem na malandragem aqui inicialmente, tá? Olha o que foi dito para você. O determinante de A vezes a inversa está dando 6. Eu nem sei se a inversa da matriz A existe. Eu precisaria escrever a matriz A de acordo com a lei de formação que foi dada, né? 0 e 2, usando esses caras, I menor que J e maior ou igual, essas condições que foram estabelecidas. E aí eu chegar na matriz A e falar, ó, a inversa existe. E aí você continuar, não precisa. Cara, dá só uma olhada. Tenta lembrar que para você chegar numa matriz inversa, você tem esta propriedade aqui, que é um dos caminhos. Uma multiplicação de matrizes, independentemente de quem seja, ela, pela sua inversa, sempre vai gerar a identidade de mesma ordem. Eu preciso que essas duas matrizes sejam quadradas. Perfeito. Agora há pouco nós usamos uma situação muito parecida com essa. Legal? Então vamos lá. O determinante da esquerda é igual ao determinante da direita. Então olha o que eu estou escrevendo para você. O determinante da matriz A vezes o determinante da matriz inversa é igual ao determinante da identidade. Conforme eu disse, eu não lembro o item que eu acabei de citar nessa mesma questão de número 23. Eu usei essa informação. O determinante da matriz identidade, independentemente do tamanho dela, claro que sendo quadrada de ordem 1, de ordem n, este cara sempre vai ser 1. Então você olha e afirma o seguinte para o cara na malandragem. Cara, se a inversa existe, olha o que eu estou dizendo, se a inversa existe, o determinante dela pela sua inversa não vai dar 6, vai dar 1. Então, por características de definições matemáticas, eu já sei isso, eu não preciso nem olhar para o que ele falou, tá? Segunda situação, tá? Existe a possibilidade da inversa nem existir. Basta o determinante da matriz A não ser igual a 0. Porque o determinante da matriz A sendo igual a 0, a inversa não existe. Se a inversa não existe, isso aqui não vai existir. Então, é um item
que você de repente com essas definições teóricas, com todas essas frases que são ditas antes de resolver qualquer exercício numérico, você consegue trazer para esta informação da Federal de Santa Catarina. Então o que você lembra? O determinante de uma matriz sendo diferente de zero existe inversa. Se existe inversa, o determinante dela pela sua inversa é o determinante da identidade. E o determinante da identidade vale 1, que é uma propriedade. Então não tem como isso daqui dar 6. Agora, se o determinante da matriz A dá 0, não existe inversa. Se não existe inversa, isso aqui é que não vai existir. Então a afirmação é falsa de qualquer jeito. Então eu não precisava calcular nada, só lembrando dessas condições. Mas eu vou trazer valor numérico bonitinho, tá? Que é algo mais ou menos assim. A matriz A, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Então você relembra aí junto comigo, ó. Elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Você tem segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Você tem terceira linha, primeira, terceira, segunda e elemento da terceira, terceira. Não é à toa que eu estou escrevendo essa matriz também não, tá? É para chamar a atenção de detalhes meio que de uma visão ninja. Quando eu tenho uma matriz quadrada, a diagonal principal são os locais onde o I é igual ao J, porque ele traz uma lei de formação para você. Agora, abaixo da diagonal principal, observe que todos os elementos que você tem aqui embaixo, as posições, o I é maior do que o J. Ó, o I vale 2, o J vale 1. O I vale 3, o J vale 1. O I vale 3, o J vale 2. Então, abaixo da diagonal principal, o I é sempre maior que o J. Acima da diagonal principal, o I é sempre menor do que o J. Ó, 1, 2, o I é menor que o J. 1, 3, o I vale 1, o J vale 3. 2, 3, o I vale 2, o J vale 3. Então, numa matriz quadrada, a gente consegue trabalhar com essa definição também, meio que numa visão ninja. E olha o que o cara falou para você, dá uma olhada aí mais uma vez, onde ele afirma que cada elemento A e J respeita que relação? Você tem o valor 0 se por um acaso o I for maior que o J. E o elemento vai ser 2 se o I for menor ou igual a J. E por esta conclusão, você já sabe quem que é a sua matriz A. A sua matriz A é uma matriz que está aqui na frente, ó. Se o I é maior que o J, onde eu disse para você que o I é maior que o J? Abaixo da diagonal principal. Então, abaixo da diagonal principal, você tem os elementos sendo igual a 0. Aqui eu já tenho um nome para dar para essa matriz. Porque acima da diagonal principal, os elementos serão iguais a 2. E na diagonal principal, que é quando o I é igual a J, também vale 2. Então aqui tudo vale 2, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Essa matriz ela é classificada como matriz triangular superior. Por que triangular superior, Bel? Porque abaixo da diagonal principal todos os elementos são iguais a 0. Tá? Então o que você consegue notar? Eu tenho aqui uma imagem triangular formada por números diferentes de 0. Então se todos os elementos abaixo da diagonal ou acima da diagonal forem iguais a 0, a matriz é chamada de triangular. Aqui você tem uma triangular superior. E determinantes de matrizes triangulares é para você o produto da diagonal principal. Então basta multiplicar esses elementos. Então quem é o determinante dessa matriz sem trabalhar com regra de sarros, nada daquela parafernália de reescrever linhas e colunas? O determinante dessa matriz, que ele chamou de A, nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, eu vou escrever, tá? 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. De acordo com itens anteriores que nós já resolvemos, quem é o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Então você tem o determinante da inversa sendo 1 sobre 8. E olha o que aconteceu, o produto desses dois caras vai dar 1, como eu já sabia. Ô Bel, mas não é para multiplicar os determinantes, era para multiplicar as matrizes. Volto a falar nessa mesma questão, eu já usei quem? Teorema de Binet. O Teorema de Binet diz para você que se você tem matrizes quadradas de mesma ordem, somente matrizes quadradas admitem inversa, quando elas existem, então você pode fazer a separação. O determinante de A vezes o determinante da sua inversa é igual ao determinante da identidade. E aí chegamos à mesma situação. Ó. Quem é o determinante da matriz A? 8. Quem é o determinante da inversa? 1 sobre 8. Se um é o inverso do outro, tenta lembrar de uma outra frase da matemática básica, números que são recíprocos ou inversos. Que é o que acontece aqui, números recíprocos ou inversos. O produto desses números sempre dá 1. Tá aqui, ó, conforme eu já havia afirmado antes, sem fazer esse monte de conta. Então, numericamente, você consegue enxergar isto, tá? Se você não tivesse lembrado dessa informação na visão ninja, olhando para a situação e lembrando dessas propriedades, faz a conta, você ia chegar à mesma conclusão. Você, com certeza, ia chegar no item falso
do mesmo jeito. Então aqui, mais um item falso dessa questão de número 23. E aqui finalizamos a questão. Bacana? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Antes, né, vamos conferir, dá uma olhada aí no que você tem como resposta. Nós temos a afirmação 1, que foi verdadeira, a afirmação 2, que foi verdadeira, a afirmação 4, que foi verdadeira, e a afirmação 32, que foi verdadeira, fechando o gabarito 39. Então, agora sim, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que você tenha curtido, se inscreva no canal se você não é inscrito para os próximos vídeos, você está acompanhando junto comigo, deixe aí nos seus comentários o que você achou e eu espero você na próxima resolução, questão 24. Valeu, galera, beijos, fui!